olha que é difícil para mim. Eu passo hidratante aqui de manhã. Eu vou começar. Tá? Boa noite a todos, hein? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Boa noite. Obrigado, Sandro. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de raciocínio clínico. Eu vou apresentar um caso clínico para vocês e nós vamos discutir vários pontos desse caso clínico. Uma parte hoje e uma outra parte nas duas aulas subsequentes, né? Ainda englobando esse caso clínico. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para apresentar aqui o caso clínico. E a gente vai explorar, discutindo pontos relacionados ao caso clínico. E, ao final da exposição, naturalmente, eu vou abrir para conversar com vocês, né, sobre o que foi dito, esclarecer as dúvidas também. Tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui. Um de vocês pode responder. Vocês estão vendo o slide? Sim, professor. Obrigado, Kelly, que eu não estou vendo o chat nesse momento. Né? Então, eu vou dizer para vocês. É um paciente de 72 anos, masculino, branco, aposentado. Natural de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, com história de diabetes mellitus há cerca de 20 anos, sem outras comorbidades. Queixa principal, deu entrada no setor de emergência do hospital com dor, eritema, edema e aumento da temperatura no pé direito, após trauma leve com início há 10 dias. Relata sua esposa, que é diabético de longa data, aproximadamente 20 anos, sem outra comorbidade. O paciente refere claudicação intermitente com piora progressiva há aproximadamente 1 ano. Fazia uso irregular de metformina na dose de 2 mg ao dia, sem outras medicações. No exame físico, apresentava-se em bom estado geral, afebril, com pressão arterial e frequência cardíaca normais. Seu pé direito apresentava-se com discreto edema, eritema e calor local, que se estendia até o terço distal da perna. No quinto pododáctilo, visualizava-se necrose seca e, em área adjacente no dorso do pé, lesão ulcerada, 6 por 4 centímetros, exposição de tendão, sem exposição óssea e com secreção purulenta. Figura 1, pulso espediose tibial posterior presente em ambos os pés. Então, está aqui a lesão do paciente que deu entrada no hospital para atendimento. Né? É uma lesão extensa, com área de necrose, com exposição de tendão, paciente diabético e uma lesão com extensão, né, da sua ferida, né, da solução de continuidade, e o paciente diabético. Temos aqui também, na avaliação de outras complicações relacionadas ao diabetes mellitus, identificava-se a presença de retinopatia diabética não proliferativa moderada ao fundo de olho, e teste no monofilamento 10 gramas com múltiplos erros bilateralmente. Nós vamos falar isso em outra aula. Exames laboratoriais evidenciavam 21.210 leucócitos, sem formas jovens, proteína C reativa de 129 mg por decilitro, o valor de referência menor que 5 mg por decilitro, e VHS, velocidade de hemossedimentação, de 102 ml por hora, valor de referência menor que 30 ml por hora. Muito bem. Nós vamos hoje falar um pouco sobre a importância do diabetes mellitus, né, a sua prevalência na população,
os tipos, né, de diabetes mellitus, né, o que mais comumente nós encontramos, e também uma publicação que se refere a como abordar um paciente com diabetes mellitus tipo 2, né, ou com pré-diabetes, e medidas que foram tomadas prevenindo o aparecimento da doença e suas complicações. Então, aqui nós temos, quando a gente vai falar sobre qualquer patologia ou doença, né, durante o curso de medicina, a gente está falando de raciocínio clínico, né, mas nós precisamos de informações sobre uma determinada patologia de vários ângulos, né? Então, eu preciso ter tido acesso a informações sobre anatomia, fisiologia, fatores de risco, etiologia, fisiopatologia, patogênese, quadro clínico, importância, mortalidade, número de casos, custo para tratamento, critérios diagnósticos, utilizando dados clínicos, laboratoriais e de imagem, as fases da doença, as intervenções terapêuticas, o mecanismo de ação das drogas, efeitos adversos, a evolução, outras intervenções, suportes que podem ser oferecidos, medidas preventivas, se aplica ao caso que eu estou tratando, quais são as preferências do paciente, né, o que está aparecendo como novidade para o futuro em relação àquela patologia e algum outro item não colocado. Então, tudo isso está relacionado ali a uma determinada patologia que a gente vai comentar, né? Aqui são dados que se referem como critérios para definir as condições principais ideais para identificar casos de uma determinada patologia na população. Vocês vão ver que esses critérios se aplicam, isso é da Organização Mundial de Saúde, isso se aplica aos casos de diabetes mellitus. Então, tem lá uma doença, é um importante problema de saúde pública, existe um estágio inicial, período ou fase assintomática, existe um teste de screening aceitável, existe uma forma de tratamento também aceitável e possível de ser feito, o tratamento inicial, durante o período assintomático, melhora o prognóstico a longo prazo, né? Então, a doença é um importante problema de saúde pública, né, que é o primeiro item aqui dessa lista que eu fiz em relação a definir uma determinada patologia, a importância de uma determinada patologia na população da Organização Mundial de Saúde. Isso se aplica ao diabetes mellitus, né? A gente está falando, o nosso caso, a gente já vai ver adiante em relação à definição, a gente se trata de um caso de diabetes mellitus tipo 2, de aparecimento na idade adulta. É uma das principais causas de doença e morte no mundo e a prevalência global continua a aumentar. Aqui é uma figura, um quadro, né, uma tabela do Harrison, né, um livro de medicina interna, que coloca ali o diabetes como uma das principais causas de morte no mundo, né, em países em desenvolvimento também, mostrando a importância do diabetes como uma causa principal de morte, né? Aqui, a prevalência do diabetes mellitus, que ela é importante e crescente problema de saúde pública em todos os países, independentemente do seu grau de desenvolvimento. Quer dizer, o número de casos está aumentando. Em 2015, a Federação Internacional de Diabetes, né, estimou que 8,8%, né, da população mundial, entre 20 e 79 anos de idade, vivia com diabetes, quer dizer, 8,8%. Isso significa, no mundo, nessa faixa etária, nesse intervalo de faixa etária, 415 milhões de pessoas. Se as tendências atuais persistirem, o número de pessoas com diabetes foi projetado ser 642 milhões em 2040. Cerca de 75% dos casos são de países em desenvolvimento, nos quais deverá ocorrer o maior aumento dos casos de diabetes nas próximas décadas. Aqui é uma tabela mostrando o número de casos. Isso aqui é uma estatística de 2015, né, com projeções para 2040. Vejam ali onde está o Brasil, com o número de pacientes com diabetes de 14 milhões de pessoas, 14 milhões e 300 mil pessoas em 2015, e projetado o Brasil para 23 milhões e 300 mil pessoas em 2040, quer dizer, um crescimento
muito grande do número de casos, né? Ainda falando da prevalência do diabetes mellitus e os fatores associados a essa patologia. Quer dizer, quando a gente encontra um paciente com diabetes, né, com esse diagnóstico na população, que outras patologias estão associadas ao diabetes, né? Aqui é um trabalho que procura nos dar essa informação em relação à população brasileira, né, a prevalência de diabetes e fatores associados. Esse trabalho mostra que o diabetes está associado à obesidade, ao sedentarismo, à hipertensão arterial e à dislipidemia, à hipercolesterolemia. Então, quando eu encontro um paciente obeso, sedentário, hipertenso, né, eu também tenho uma chance de encontrar um paciente com o diagnóstico de diabetes. Então, são doenças que estão associadas ao diabetes mellitus e, por sua vez, essa associação de doenças acaba contribuindo para a morte por doença cardiovascular, colocando lá o diabetes, como vocês viram, como uma das principais causas de morte no mundo. Esse trabalho mostra que a prevalência do diabetes no Brasil é de 7,5%, né? Ela foi associada, ou continua associada, com a faixa etária, igual ou maior a 40 anos. No nosso caso, também, em relação à escolaridade, estado conjugal, como foi mostrado anteriormente, a obesidade, sedentarismo, a hipertensão arterial e a hipercolesterolemia. Então, são doenças associadas ao diabetes mellitus que acabam contribuindo, né, com essas patologias associadas a um número maior de complicações, um número maior de morte por doença cardiovascular. O aumento da prevalência do diabetes está associado a diversos fatores, como rápida urbanização, transição epidemiológica, transição nutricional, maior frequência de estilo de vida sedentário, maior frequência de excesso de peso, crescimento e envelhecimento populacional e também a maior sobrevida de pacientes com diagnóstico de diabetes, porque o diagnóstico é feito e eles se tratam e, consequentemente, a faixa etária aumenta. Nós temos o nosso sistema público de saúde, né, que todos nós sabemos da sua importância, né, acabamos aí de passar pela pandemia, ainda estamos vivendo a pandemia, ainda não terminou a pandemia, mas o número de casos diminuiu, né? A gente e o SUS, o sistema nosso de saúde pública, é muito importante para poder oferecer assistência para toda a população, né? Nós trabalhamos também com um sistema privado que atende também um segmento da população, mas a saúde pública, o SUS, foi criado para atender toda a população, como está dito ali na Constituição de 88. Né? Em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica de Saúde, que detalha o funcionamento do sistema e instituiu os preceitos que seguem até hoje. Né? E dentro do SUS, a gente tem a atenção à saúde e o conceito de prevenção. Então, tem a atenção primária, promoção da saúde, modificar os fatores de risco associados, né, a prevenção primária, o tratamento dos casos, que é a prevenção secundária, e também a reabilitação, que é a prevenção terciária. Então, é muito importante que esses 3 níveis de atenção à saúde, o conceito de prevenção, sejam implementados para que a gente possa, digamos assim, identificar na população os pacientes que têm risco de desenvolver diabetes, né? Pacientes com aquelas patologias ali que estão associadas, né? E de acordo também com a faixa etária, para que a gente possa intervir e modificar a sua evolução, prevenindo o aparecimento das complicações da doença que causam, como está colocado aqui, e já foi dito para vocês, mortalidade alta, internações frequentes, é a causa principal de cegueira, de doença renal crônica, acidente vascular encefálico, deixando sequelas neurológicas significativas e causa de óbito também, infarto agudo do miocárdio, amputação não traumática. A gente tem ali, no nosso caso, essa questão colocada, que a gente vai discutir também, né? E tudo isso significa um custo alto para toda a sociedade. Quer dizer, na medida que eu não identifico os pacientes com diabetes ou não os trato de maneira adequada, isso vai acabar recaindo, as complicações vão surgir, né, relacionadas ao diabetes, e isso passa a ter um impacto grande para toda a sociedade, porque, por esses vários motivos que estão colocados ali,
acabam aumentando o custo de todo o sistema. Um outro critério se refere a existe um estágio inicial, período ou fase assintomática. Desculpem pela tosse. Isso também é verdade nos pacientes com diabetes. Existe um período assintomático relativamente longo. E aqui está colocado, né, em relação ao mundo, né, incluindo aí a América do Sul, estima-se que cerca de 40% das pessoas com diabetes não sabem ter a doença na América Latina. Por quê? Porque não tem acesso ao médico, não tem acesso aos exames para que o diagnóstico possa ser feito, né? Nessa fase onde a doença está se apresentando na sua forma assintomática e, portanto, permite uma intervenção tentando evitar as complicações, né? Como identificar os casos de diabetes mellitus? E aqui nós temos a indicação para rastreamento de diabetes tipo 2 em indivíduos assintomáticos, conforme proposto pela Associação Americana de Endocrinologia ou Diabetologia, né? Indivíduos com idade igual ou maior a 45 anos. Então, está ali, indivíduos que têm essa faixa etária devem obrigatoriamente sofrer o rastreamento. Indivíduos com menos de 45 anos, sugere-se o rastreamento para diabetes tipo 2 em indivíduos com sobrepeso ou obesidade e que apresentem mais de um fator de risco para diabetes mellitus dentre os seguintes: paciente com diagnóstico de pré-diabetes, história familiar de diabetes, raça ou etnia para alto risco de diabetes, mulheres com diagnóstico prévio de diabetes mellitus gestacional, história de doença cardiovascular, hipertensão arterial, dislipidemia, síndrome de ovário policístico, sedentarismo, acantose nígricas. Então, eu devo rastrear o diabetes em indivíduos com idade igual ou maior a 45 anos e em pacientes com menos de 45 anos, onde eu tenho ali o sobrepeso ou obesidade e que apresentem mais de um fator de risco, né? Como está listado ali. Bom, dentro daqueles 5 critérios, existe um teste de screening aceitável. Isso também é verdade para o diabetes, né? Vários testes de screening existem para o diagnóstico de diabetes. Então, a gente tem os critérios: glicemia de jejum, teste de tolerância à glicose oral, né? E a hemoglobina glicada. Se eu tenho algum desses testes feitos mostrando essas anormalidades, uma glicemia de jejum igual ou maior a 126 mg por decilitro, um teste de tolerância à glicose com uma glicemia igual ou maior a 200 mg por decilitro, ou uma hemoglobina glicada igual ou maior a 6,5%, eu estou fazendo o diagnóstico de diabetes mellitus. Nós classificamos os 2 tipos principais, o tipo 1, onde você tem o aparecimento na infância ou no início da adolescência, onde você tem a destruição das células beta-pancreáticas, né? E, normalmente, esses doentes são doentes dependentes, têm uma deficiência absoluta de insulina, são pacientes dependentes de insulina. E tem o tipo 2, que é o nosso caso clínico, que 2 fatores contribuem ali para o aparecimento de diabetes. Existe uma resistência insulínica e uma deficiência da produção de insulina, né? Esse defeito secretor em relação ao pâncreas também. Então, são 2 fatores que acabam colaborando para o aparecimento de diabetes tipo 2. A resistência insulínica e a deficiência da produção, a relativa deficiência da produção de insulina por um defeito secretor que leva também ou contribui ou é concomitante com a resistência insulínica. Esses 2 fatores colaboram para o aparecimento do diabetes tipo 2, né? Então, diabetes tipo 2 é a principal... A gente colocando ali, de cada 100 pacientes com diagnóstico de diabetes, 90, 95 desses casos, entre esses 100 casos, 90 a 95%, serão de pacientes com diabetes tipo 2. E um percentual menor, em torno de 5%, será de diabetes tipo 1. No diabetes tipo 2, a principal causa é a resistência insulínica devido à herança familiar, né, por conta dos fatores genéticos, poligênicos, associados a fatores ambientais, principalmente o excesso de peso, a obesidade. Então, comumente associada a comorbidades, como já foi falado, anormalidades metabólicas, como hipertensão arterial, obesidade, dislipidemia, inflamação, hipercoagulabilidade,
disfunção endotelial, e tudo isso contribui para a aterogênese, a doença aterosclerótica, que, por sua vez, é uma causa principal de morte por doença cardiovascular. Um outro critério é que o tratamento inicial, durante o estado assintomático, melhora o prognóstico a longo prazo. Quer dizer, se eu identifico o doente ali no estágio inicial, né, na fase assintomática, eu posso abordá-lo e tratá-lo, e isso melhora o prognóstico a longo prazo. Intervenções para o pré-diabetes podem prevenir ou adiar o início da doença. Então, um dos artigos que é sempre citado quando se fala sobre esse ângulo, né, de identificação e prevenção, como está colocado aqui, né, é esse artigo publicado no New England, né, já temos aí 20 anos dessa publicação, e o que esse autor fez? Né? Olha lá o título do artigo: Prevenção de diabetes mellitus tipo 2 por alterações ou por mudanças, né, por mudança no estilo de vida entre pacientes com teste de tolerância à glicose alterado. Então, os pacientes incluídos eram pacientes que tinham teste de tolerância à glicose com alterações, quer dizer, pacientes que preenchiam critério para o diagnóstico de pré-diabetes, né? E fez com que esses pacientes mudassem o seu estilo de vida, né? Combate ao sedentarismo, atividade física regular. E o que aconteceu? Está aqui, né? Aqui, como que os doentes são classificados em relação ao peso, através do índice de massa corporal, né, para serem incluídos no C. Aqui, como que é feito o diagnóstico desses pacientes com teste de tolerância à glicose anormal, considerados como pré-diabetes, onde você tem uma glicemia igual ou maior a 100 e menor que 126 mg por decilitro, ou o teste de tolerância à glicose, ali como está colocado, com níveis de glicose ali oscilando entre 140 e menor que 200, ou então uma hemoglobina glicada, né? Ou glicosilada, igual ou maior a 5,7, porém menor que 6,5. Então, paciente que qualquer desses dados permite que seja feito o diagnóstico de teste de tolerância à glicose anormal, diagnóstico de pré-diabetes. Então, esse modelo de doentes foram os doentes incluídos no trabalho, né? Com frequência, esse modelo de paciente é um paciente que tem IMC elevado, são pacientes com sobrepeso ou obesidade. Então, foi aqui como ele incluiu, né, ali no métodos, né, como ele incluiu os pacientes com sobrepeso, definidos como índice de massa corporal 25 ou maior, né, que tinha uma faixa etária entre 40 e 65 anos e um teste de tolerância à glicose anormal, como eu já acabei de explicar, para ser incluído no estudo. Então, o paciente tinha a faixa etária entre 40 a 65 anos, o paciente com sobrepeso e o paciente com teste de tolerância à glicose anormal. E aí, o que ele fez? Ele dividiu em dois grupos, né? Um grupo controle e o grupo intervenção. O grupo intervenção, esses pacientes foram estimulados a modificar a sua dieta, né, em relação à ingestão de gorduras, né, a ingestão de gorduras saturadas também, aumentar a ingestão de fibras, fazer exercício de mais de 4 horas de exercício aeróbico por semana e também que pudessem ter uma redução de peso maior do que 5%. Vejam que ali no grupo intervenção, ele teve um percentual elevado com essas atitudes, com essas intervenções. E o grupo controle, né, onde isso não foi colocado como uma medida absolutamente necessária, um percentual menor. Então, eu tenho um grupo intervenção e um grupo controle. Tanto o grupo intervenção quanto o grupo controle, eles tinham aquelas mesmas características ali, né? A obesidade, o teste de tolerância à glicose anormal e a faixa etária entre 40 e 65 anos. Uma parte dessas pessoas pertenceu ao grupo controle e outra parte pertenceu ao grupo intervenção. O que aconteceu? Houve uma diferença significativa em relação à incidência do diabetes, ao aparecimento do diabetes tipo 2. Né? Vejam que no grupo controle, a taxa de sucesso ela foi muito maior, quer dizer, houve uma demora para o diagnóstico de diabetes ser feito. No grupo controle,
exatamente porque não foram feitas essas modificações em relação ao estilo de vida, o diabetes se apresentou em um número maior de casos em um tempo menor. A conclusão do trabalho, olha só, o diabetes tipo 2, né, pode ser prevenido por alterações no estilo de vida de alto risco. Então, é muito importante que a gente identifique esses pacientes na população para que essas medidas de modificação do estilo de vida possam ser feitas adiando o diagnóstico do diabetes tipo 2. Se eu adio o diagnóstico de diabetes tipo 2, porque o doente perdeu peso, teve atividade física regular, combateu o sedentarismo, modificou a sua dieta, isso faz com que esse diagnóstico seja adiado e, consequentemente, as complicações relacionadas ao diabetes também tendem a não aparecer ou serem adiadas. Então, é de máxima importância que esses pacientes sejam identificados e as abordagens sejam feitas. Isso se chama prevenção primária, né? Bom, o quinto item, existe uma forma de tratamento aceitável e possível de ser feita, né? O nosso paciente, vocês viram que usava metformina, que é uma droga hipoglicemiante, e a gente vai falar sobre isso na aula da semana que vem, como que a gente aborda de maneira racional o tratamento dos pacientes com diabetes tipo 2, né? Existem formas bem estabelecidas e prevenção de complicações para essa patologia são disponíveis. Então, os cinco itens que eu coloquei, né, todos foram colocados, um de cada vez, né, falando que todos eu posso utilizar o diabetes e aplicar esses conceitos, né, da Organização Mundial de Saúde em relação à importância de uma população, de uma doença numa população, como é o caso do diabetes. Muito bem. Esse caso, naturalmente, continua, mas isso será feito em aula subsequente. Agora, eu quero ouvir vocês a respeito do que foi dito, né? Vocês estão numa fase inicial do curso, né? No quarto período, naturalmente, frequentam e ali clínica de saúde da família, né? Onde vocês têm contato com a população, vejam como as intervenções são feitas, né? Os doentes são encaminhados para atendimento ambulatorial, exames são feitos, quer dizer, esse tipo de atitude em relação à identificação de determinadas patologias é muito importante, porque o diagnóstico precoce é feito, as intervenções são feitas, né? Que tentam modificar ali, no caso do diabetes, que é o que a gente chama, mudanças do estilo de vida, combate ao sedentarismo, modificação da dieta, e vejam que não foi prescrito droga nenhuma para o paciente, daquele grupo de pacientes ali naquele trabalho publicado, né? As drogas só são prescritas quando o diagnóstico é feito e existe critério também para o uso dessas drogas que a gente vai falar na aula subsequente. E aí? Esse caso que nós acabamos de mostrar, e aproveitamos para falar de diabetes, né? Vocês acham que ele poderia ser conduzido ambulatorialmente ou não? Vocês estão ouvindo? Eu estou fazendo uma pergunta. Ana Clara respondeu que sim. Oi, Ana Clara. Veja bem, nós não vamos mostrar hoje a continuidade do caso, mas diante ali do aspecto da lesão, da necessidade de intervenções, né, para curativo, desbridamento, existia também o foco da infecção,
né? A gente tem anormalidades laboratoriais ali que foram mostradas, um hemograma com leucocitose, né? Uma proteína C reativa elevada, uma velocidade de hemossedimentação elevada, isso fala a favor, né, junto com o aspecto clínico da lesão, a visão que nós temos ali daquela lesão, que esse paciente deve ser hospitalizado para tratamento, né? A gente não deveria tratar desse paciente a nível ambulatorial, porque vocês vão ver no decorrer do caso ali, quando ele for todo mostrado, que não dá para fazer isso, não dá para fazer esse tipo de tratamento a nível ambulatorial. Quer dizer, eu tenho diabetes, eu tenho uma complicação do diabetes, né, do chamado pé diabético, né, uma ferida extensa com área de necrose, né, e quando isso acontece, com aquela extensão, esses pacientes devem ser hospitalizados para o tratamento. Não dá para conduzir eles a nível ambulatorial. Alguma pergunta do que foi dito? Não? Vocês vão ver, com o decorrer do caso, que nós vamos abordar, já foi falado ali no caso clínico, né? Que o doente tinha também retinopatia, vamos falar um pouquinho sobre isso na outra aula, que o paciente tinha também teste do monofilamento, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, são formas de nós avaliarmos as complicações do diabetes, né? As complicações que envolvem órgãos, né? Complicações que envolvem órgãos, são complicações relacionadas à progressão da doença, que podem levar a consequências assim desastrosas, né? Eu já mostrei no slide que o diabetes é uma causa principal de cegueira, de doença renal crônica, de amputação não traumática, né? Isso exatamente por conta da progressão da doença, né? Muitas vezes nós tratamos e a doença progride, mas se eu não trato, eu não faço diagnóstico, eu não acompanho o doente direito, né? Isso vai acontecer sem dúvida nenhuma. Existe uma relação entre o controle metabólico, o controle da glicemia e o aparecimento dessas complicações. Então, o doente, na medida em que ele é acompanhado pelo médico, ele toma determinada medicação, né? E isso digamos assim, revisto, ele periodicamente, ele vai ao médico, faz acompanhamento, né? Vários itens são checados, dentre eles o quanto está havendo de controle da glicemia, né? Como está o seu nível de hemoglobina glicada, isso tem relação com a chance maior ou menor de aparecimento de complicações relacionadas ao diabetes. Nós vamos abordar isso na aula subsequente, de como que a gente faz o uso racional de drogas e como é que a gente acompanha isso. Alguma pergunta? Vejam que a gente está, dentro da disciplina de raciocínio clínico, falando do seguinte problema, quer dizer, eu estou atendendo um doente com diabetes, eu estou colocando ele para dentro do hospital, né, diante ali da extensão da lesão do pé que o paciente apresenta, né, mas para eu poder, digamos assim, decidir as intervenções, né, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, como que eu vou tratar, como que eu não vou tratar, né, eu preciso ter um substrato, né, de dados armazenados relativos a determinada patologia, o diabetes, né? Que é uma doença que a gente vê com bastante frequência. Então, na medida em que eu
estudo diabetes, vejo o caso com diabetes, trato o paciente com diabetes, eu vou acumulando experiência para tratamento desses pacientes, né? Então, o que eu faço, quem que eu chamo para ver o caso junto comigo, que drogas eu prescrevo, quer dizer, tudo isso faz parte ali da elaboração do diagnóstico dentro do raciocínio clínico, né? Em que ponto nós estamos, né? Para que diagnóstico está sendo feito de complicação do diabetes, qual é a gravidade dessa complicação, que decisão eu vou tomar, se eu acompanho ambulatorialmente o seu interno, e logo a seguir, né, dentro do raciocínio clínico, a partir do momento que esses diagnósticos são feitos, né, o processo decisório de tratar o paciente, que vem logo a seguir, né? Então, faço o diagnóstico, tomo a decisão de tratar, né? Tudo isso está dentro da disciplina de raciocínio clínico, e para que a gente possa exercer esse raciocínio clínico, eu tenho que conhecer o que eu estou tratando. Eu tenho que conhecer aqueles vários pontos que foram colocados ali quando eu estou diante de uma patologia, né? Então, como é que se dá, quais são os critérios diagnósticos, quais são as complicações, como é que é a patogênese, qual é a importância dessa doença, o quanto ela é presente na população, que foi o que a gente falou hoje. Tudo está dentro do raciocínio clínico. Alguma pergunta? Não? Quem respondeu aqui para mim 4 vezes foi agora, Fernanda falou. Então, tudo bem. Então, estamos combinados. Semana que vem a gente continua, tá? Nesse mesmo caso clínico, com mais detalhes em relação à prescrição, né, de drogas, né, o uso racional, e também vamos ver para que lado que o doente foi e o que aconteceu, tá? Vocês podem colocar o nome e a matrícula. Um abraço, até semana que vem. É um prazer estar com vocês.